Rui Loja Fernandes dedica os seus dias à matemática. No Instituto Superior Técnico em Lisboa divide-se entre o ensino e a investigação. E as suas descobertas são reconhecidas além fronteiras. Foi premiado e é frequentemente solicitado para participar em encontros internacionais. É uma das imagens de marca de Portugal, a calçada portuguesa. Quem começou por decorar desta forma o chão que pisamos, não terá certamente pensado que este tipo de desenho repetido ou simétrico representa um paradigma para matemáticos como Rui Loja Fernandes. Mas este investigador dedica também o seu estudo a questões mais elevadas, como o movimento dos planetas no Sistema Solar ou, de volta à Terra, o percurso que descreve um objeto até cair no chão. Questões complexas e abstratas que para o nosso dia-a-dia parecem ter pouca relevância, mas o facto é que permitem o desenvolvimento e acabam muitas vezes por resultarem novidades tecnológicas sem as quais já não podemos passar. Mas as contas de um matemático não têm necessariamente esse fim. O seu objetivo é a compreensão e a simplificação. Uma simplificação com linguagem própria que não passa apenas pelos números. Eu sofro isso todos os dias quando vou a um restaurante e me pedem para fazer a conta e normalmente sai a asneira que eu engano-me sempre a fazer a conta. Porquê? Porque os matemáticos, na maior parte dos casos, não lidam com números. Os matemáticos lidam com outros objetos. Um exemplo de algo com que os matemáticos lidam é, por exemplo, um grafo, que é uma palavra um bocado complicada para designar algo que é muito simples. Um conjunto de pontos, podem pensar que são cidades no mapa, e umas estradas a unir estas cidades, que se chamam arestas. E então, um problema típico de matemática é simplesmente, se eu vos disser assim, olha, tenho 3 pontos, tenho 3 cidades, e eu quero saber qual é o caminho mais curto que passa por estas 3 cidades e que começa nesta cidade e acaba naquela. Um exemplo de um problema simples com resolução fácil, especialmente quando estes estudos matemáticos, alguns muito antigos, outros nem tanto, permitiram criar formas mais acessíveis de ultrapassar estas contas. O grafo, por exemplo, é um conceito com mais de 100 anos, mas só recentemente começou a ser explorado e a permitir, por exemplo, a possibilidade de calcular o melhor percurso de uma grande viagem. Com um simples clique, numa rápida investigação na internet, podemos saber qual a distância que iremos percorrer, o tempo e até mesmo quanto iremos gastar. Simples no computador, complexo mesmo para os matemáticos. Mas não são estas as viagens a que se dedica Rui Loja Fernandes. A sua matemática é a matemática do espaço, a geometria. Desde o seu doutoramento, feito nos Estados Unidos, tem vindo a desenvolver estudos reconhecidos nacional e internacionalmente. Em 2001 recebeu o prémio Gulbenkian Ciência, e os artigos que tem publicado nas revistas da especialidade são reconhecidos por matemáticos de todo o mundo, até porque vieram transformar algumas ideias estabelecidas. Houve, em 1900, nos anos 60, um artigo famoso de um matemático francês que demonstrou, entre aspas, que um certo teorema, que é o terceiro teorema de Lie, se generalizava dos grupos para os grupões. E isso estava errado. Estava errado e durante muito tempo estudaram-se condições suficientes para esse teorema estar certo e foi num trabalho, foi na sequência de trabalho do Rui, depois em particular num artigo dele em colaboração com um matemático romeno que está na Holanda, que foi dada uma explicação cabal, digamos assim, para esse assunto. E esse artigo foi publicado numa revista internacional de muito prestígio em matemática, que é o Annals of Mathematics, que é publicada pela Universidade de Princeton. O Rui, nos últimos 10 anos, mais ou menos, é, na minha área, claramente o líder em Portugal. Na área da geometria em geral ligada à matemática, é a pessoa que mais tem publicado, melhor tem publicado, com mais qualidade, com mais impacto internacional nas publicações que tem. Isso reflete-se também nos convites que tem recebido para ser orador principal em conferências de nível internacional na área dele e noutras até relacionadas. Convites que tem para passar tempo em universidades estrangeiras para interagir com matemáticos dessas universidades que estão interessados em ouvir o que ele tem para dizer. Rui Loja Fernandes acumula ainda outra tarefa, para si tão importante como a investigação.
O meu lado do ensino é um lado que me dá enorme prazer, mas também é um lado fundamental. Se quiser, é uma obrigação ética do matemático ensinar. Também no ensino divide o seu tempo entre dois espaços, o campus da Alameda, em Lisboa, e o campus do Tagus Park, em Oeiras. As aulas são programadas tendo em vista as diferentes plateias. É que há vários grupos distintos, por exemplo, os estudantes de engenharia que precisam de formação matemática com noções mais básicas, mas fundamentais, ou os futuros cientistas, matemáticos e físicos como estes, que estão em fase de mestrado ou outros já no doutoramento. Para chegar aqui, Rui Loja Fernandes teve que dedicar grande parte do seu tempo ao conhecimento, não só a ensinar, mas também a aprender. Olhando para trás, consegue dividir os seus 40 anos de vida em fases distintas, ou não fosse ele um matemático. Primeiro, a sua infância e juventude na terra natal. Em Coimbra, a minha ligação à matemática é uma ligação não consciente. É a ligação aquilo que eu chamo da geração do cosmos, da série na televisão, que se impressiona por... teve a série Cosmos, do Carl Sagan, teve uma grande influência sobre uma geração de pessoas, das quais eu me incluo, e que atraiu pessoas para a ciência em geral. E na altura eu não ligava muito à matemática, mas tenho certeza que essa ligação já existia lá, pelas coisas que me interessavam e pela maneira de pensar, etc.